Eu queria convidá-lo nesse instante, mesmo assentado, para que comigo você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós leremos apenas o versículo 4, texto bastante conhecido, sobre o qual nos debruçaremos nessa noite, com a graça de Deus e na dependência do seu Espírito. Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 4, você que está em sua casa, pode também nos acompanhar nessa leitura bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 4, se você encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura todos juntos, em uníssono. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bondoso, essa é a Tua palavra, e nós confiamos que por meio dela a Tua igreja é alimentada. A Tua palavra é viva e eficaz, é cortante, é penetrante, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de modo que venhamos compreendê-la e também nos conformar a ela e sermos conformados por ela, para vivermos segundo o Teu inteiro agrado e para o louvor do Teu próprio nome. Se instrumentalize, ó Deus, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos lábios, para fazer reverberada nessa noite a Tua própria voz e conhecidos os Teus planos. É o que nós suplicamos, em nome e para a glória do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Vocês consideram uma pessoa feliz? Sim. A alegria é uma das virtudes, um dos distintivos do seu coração, da sua vivência, da sua realidade. Você continuaria considerando-se feliz se ao sair daqui você recebesse uma terrível notícia, seja sobre a sua própria vida ou sobre alguém a quem você ama muito? Algo fatalista, quem sabe um diagnóstico médico, telefonema com a notícia de uma tragédia. Você seria igualmente afirmativo em sua felicidade, em sua alegria, se o seu estado circunstancial hoje não fosse esse aqui? E se ao invés de estar num espaço como esse, você estivesse numa cela de prisão, fria, escura, úmida e apertada? Você continuaria se afirmando a partir de amanhã, na segunda-feira, ao chegar no trabalho e receber uma carta de demissão, que você é uma pessoa alegre e feliz? E se Deus resolvesse levar o seu filho? Você continuaria alegando a sua felicidade, a sua alegria? A pergunta que eu faço de novo para você é: você é uma pessoa feliz? Até que ponto essa sua alegria é sustentada ou sustentável? Até que ponto você pode garantir esta afirmação num tom de certeza, não apenas do discurso, mas da lida, da vida e da experiência cotidiana? Porque você há de convir comigo que é muito mais fácil cantar "Sou feliz com Jesus" do que viver feliz com Jesus. É mais fácil fazermos um coro nessa noite e declararmos a nossa alegria profunda de alma em Cristo, do que externalizarmos isso nas dinâmicas da existência. Na verdade, é fácil, meus irmãos, afirmarmos alegria quando estamos andando altaneiramente nos montes, nas certezas, nas seguranças. Mais difícil coisa é manter o coração alegre,
resolver-se ao lado da alegria, quando estamos nos vales e nas sombras da morte, quando o céu está tempestuoso sobre a nossa cabeça, quando as situações são amargas, ao invés de serem palatáveis e doces. Nesses momentos é quando a nossa alegria é provada. E segundo a Escritura, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita num contexto muito difícil e diferente, talvez, daquele que nós conjecturaríamos ao simplesmente lermos as suas palavras, sem considerarmos o entorno contextual no qual ele se encontrava ao tomar sobre a sua mão uma pena e escrever para aqueles irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses tem aproximadamente 95 versículos. E mais de 20% dessa carta fala sobre alegria. Paulo certamente estava de férias, numa colônia de férias, num spa, num resort, no hotel 10 estrelas da sua época. Talvez ele estivesse no melhor momento da sua vida, mas é fato que não. Paulo estava preso, aguardando pela sentença de Roma acerca do seu futuro. Se ele permaneceria vivo, ainda que preso, ou se seria levado a cabo, ou se teria que lidar, quem sabe, com a guilhotina, com a forca, ou mesmo com a espada de um dos guardas pretorianos. Paulo estava diante da incerteza quanto ao seu futuro. Paulo estava distante da sua igreja. Ele havia sido furtado da sua liberdade. Ele não tinha mais a socialização dos irmãos. Ele não podia receber as visitas frequentes. Ele não tinha mais um púlpito para pregar. Até mesmo os seus livros foram arrancados, e em uma das cartas ele pede para que João Marcos, quando fosse ter com ele, carregasse uma capa e os seus livros. Ele estava vivendo uma realidade de desventura, de dor profunda, de agonia na alma. Mas como pode alguém, sendo circundado por essas circunstâncias tão terríveis, ter na sua mente, no seu coração, e sobre a pena das suas mãos, uma carta que é considerada pelos teólogos a carta da alegria? Como falar sobre alegria diante de circunstâncias tão tristes e aterradoras? Mas, além disso, é preciso que você entenda que Paulo não foi apenas um teórico da alegria. Ele não é um pesquisador sobre o assunto. Ele não é um acadêmico sobre o termo, sobre o tema. Porque foi em Filipos, quando preso com Silas, à meia-noite, ele erguia a voz e cantava louvores a Deus, à medida que ali também orava, em ações de graças e em brados de júbilo. Este homem que ora, escreve sobre alegria, expressava e externalizava a sua alegria, de tal forma numa prisão, que os guardas ficaram impressionados, ao ponto de que, por uma visitação de Deus, as portas e os portões daquela prisão foram rompidos e eles se viram livres. Eu não estou falando de alguém que está simplesmente com o discurso pronto, mas a virtude da alegria era sem dúvida presente, era uma marca, uma característica muito percebida ou perceptível na vida desse apóstolo, que nos escreve ao escrever para os Filipos sobre este tema. Veja, meus irmãos, o conceito de alegria, numa sociedade hedonista como a nossa, pode ser plural. O que é alguém alegre do ponto de vista da vida social, psicossocial? Como é que alguém se vê
numa disposição de alegria, num sentimento de alegria, numa sensação de alegria a partir da realidade social e pública. Talvez seja alguém de sucesso, alguém que prosperou na vida, alguém que conseguiu um processo de carreira profissional atingível, tal como havia de alguma forma predisposto em seu coração. É alguém que tem uma família estável, filhos saudáveis. Quem sabe aquele que conseguiu o sonho da casa própria, de um bom carro, que saiu do financiamento e agora se vê com menos passivos do que antes. O que é alguém verdadeiramente feliz numa sociedade hedonista? É alguém que se lambuza no prazer, que se delicia naquilo que satisfaz o seu coração. Alguém feliz é alguém livre para escolher os seus caminhos de felicidade. Quando a gente olha para a Escritura, a gente descobre que não é nada disso. Que, na verdade, a alegria, do ponto de vista cristão, não é nem mesmo uma sensação ou um sentimento. Não tem a ver com o nosso humor ou com o nosso estado psíquico. A alegria cristã, segundo as Escrituras, é muito mais do que uma condição de estado. Nós vamos perceber, segundo o texto, que a alegria bíblica, a alegria que provém de Deus, a alegria que é oriunda do nosso relacionamento com Deus, tem a ver muito mais com a nossa identidade, com quem nós somos, com o estado imutável do nosso ser, de quem eu sou, do que com as condições que me cercam. Eu já falei essa frase aqui, enquanto pregava em Tiago capítulo 1, e eu disse: a alegria cristã não é uma categoria de estado, mas uma condição do novo ser. Repito, a alegria cristã não é uma categoria de estado, não depende das circunstâncias, nem se tudo vai muito bem, ou se as coisas vão terrivelmente mal. Não depende se a minha conta está bem equilibrada do ponto de vista econômico, ou se eu estou vivendo em algum momento de escassez. Não depende do meu diagnóstico médico, não depende do meu estado familiar, não depende de absolutamente nada. A alegria cristã não é definida por uma categoria de estado circunstancial, emocional, psíquico, de humor ou de qualquer coisa dessa natureza. A alegria cristã, segundo a Bíblia, é apoiada na condição do novo ser daquele indivíduo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso, eu quero discordar quando alguns pregadores se aproximam desse texto e falam sobre os ladrões, os roubadores da nossa alegria. Porque seria incoerente e contraditório eu afirmar nessa noite que a alegria é uma condição do meu ser e depois dizer que ela pode ser roubada. Se esta alegria apoia-se em quem eu sou em Cristo, e se Cristo não pode me ser furtado, se Cristo não pode me ser roubado, se o seu amor não pode me ser arrancado, de que maneira essa alegria poderia me ser saqueada? Eu diria de modo nenhum. De modo nenhum. Sim, é verdade que esta alegria não é também estar sorrindo o tempo todo. Ser feliz do ponto de vista bíblico, ser bem-aventurado, não tem a ver com estar o tempo todo com gracejos, não tem a ver com uma estética celebrativa, com sorrisos abundantes, não tem a ver com isso. É algo que perpassa, inclusive, essas questões de humor e de aparência. A carta de Paulo começa, se você olhar no capítulo 1, e ele fala da sua alegria. Nós não vamos ler o texto, mas é um desafio para você ler durante a semana e meditar nele, com zelo, com minúcias, expondo o seu coração ao texto e expondo o texto ao seu coração. Mas você vai perceber que Paulo celebra e ele exulta diante de Deus, antes de tudo, porque estava preso. Mas ele estava preso por causa de Cristo e do seu Evangelho. E porque por meio das suas cadeias o Evangelho continuava livre. E Cristo seguia sendo anunciado
inclusive para os guardas que estavam ali, talvez até amarrados a ele. Paulo diz assim: eu estou muito feliz, irmãos, e eu quero que vocês se alegrem comigo, porque eu estou preso por causa do Evangelho, porque eu carrego no meu corpo, no meu próprio corpo, as marcas de Cristo, as algemas de Cristo, porque sou prisioneiro do Senhor. Mas o Evangelho continua livre, e por meio das minhas algemas, o Espírito continua livremente operando no coração de quem quer. O Evangelho continua em atuação, e por isso eu me alegro, porque até mesmo através das minhas desventuras, Deus está cumprindo o seu propósito na vida de outros. Ele fala da sua alegria no capítulo 1, ele convoca os irmãos de Filipos à alegria no capítulo 2, no capítulo 3 ele fala da mesma alegria, em tom imperativo, exortativo, com uma admoestação apostólica, dizendo assim: alegrem-se juntamente comigo no Senhor. No capítulo 4, não apenas neste versículo, mas também na continuidade do texto, você vê esse tema sendo reaparecido. E a pergunta é: qual o segredo da alegria paulina? O que estava no bojo, no núcleo central desta disposição alegre que se apoderara do seu coração, mesmo nessas circunstâncias tão duvidosas e inquietantes? Na verdade, a pergunta anterior é: por que Paulo é tão enfático ao falar sobre alegria para essa igreja? O que estava acontecendo que poderia de alguma forma titubear a alegria daqueles irmãos? Nós não vamos falar de roubar a alegria, mas talvez concorrer com a verdadeira alegria. Talvez poderíamos dizer que no primeiro instante as próprias circunstâncias. Não apenas Paulo, mas os cristãos daquela época estavam vivendo debaixo de uma política de ojeriza, de hostilidade, de perseguição. Havia uma interjeição do Império Romano contra os do caminho, contra essa nova seita cristã que parecia surgir de forma revolucionária. E vamos ser sinceros que também conosco não é diferente. As circunstâncias variadas da vida também têm aquela capacidade de eclipsar a nossa alegria, de ofuscar a nossa visão da verdadeira alegria, deixando-nos muitas vezes abatidos, cansados, desanimados, alguns até desesperados. Mas há uma outra questão que Paulo trata nessa carta, que eu poderia dizer que também é um fator obliterante à alegria. São pessoas. Eu diria que pessoas, até mesmo mais do que circunstâncias, afetam esta disposição alegre. Se você ver no início do capítulo 4, ele fala sobre Evódia. Volte os olhos aí. Parece que está havendo algum problema aqui entre Evódia e Sintique. Versículo de número 2. Rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos quem eram essas irmãs. Alguns vão dizer que talvez uma destas pessoas fosse inclusive aquela Lídia, a primeira convertida da igreja de Filipos. Você lembra? Na segunda viagem missionária de Paulo, ele chega na Europa. Essa é a primeira igreja plantada na Europa. Chegando ali, na cidade de Filipos, não havia sinagoga. Logo, não havia um público majoritariamente judeus. Na verdade, não havia no mínimo 10 judeus para montar uma sinagoga. E Paulo procura saber: rapaz, não tem ninguém aqui que simpatize com a fé, tementes a Deus, e dizem assim: olha, tem umas mulheres que se reúnem à beira do rio. E ele vai ao encontro daquelas mulheres, prega o evangelho e diz que Lídia tem o seu coração escancarado e aberto pelo Senhor, ela é movida à fé, ela é transformada pela graça de Cristo e cede a sua casa para que a igreja pudesse ali se instalar. A primeira convertida da cidade de Filipos e da igreja de Filipos é Lídia. Alguns vão dizer que Lídia, a chamada vendedora de púrpuras, ou o nome Lídia não era nome próprio daquela mulher, mas que Lídia diz respeito à origem daquela mulher, da região da Lídia. Como a gente diria aqui: de onde você é? Eu sou da Paraíba. Estava ali, olha, o paraibano, o pernambucano, vendedor de púrpura,
Então, há uma possibilidade teológica, literária, textual, de que Lídia não fosse o nome de Lídia, mas que dissesse respeito à origem dela. E que talvez Evódia ou Sinti que fosse uma dessas, ou uma delas fosse esta mulher vendedora de púrpura, onde a igreja fora instalada. Seja como for, e seja pelo que for, se foi assim ou não, se uma dessas duas mulheres é aquela com quem Paulo se encontra ou não, isso não é fator crucial para o entendimento do texto, mas essas duas irmãs estavam brigando. Eu não sei porque eram duas irmãs, poderiam ser dois irmãos. Não sei se aqui há um princípio paradigmático de que mulheres brigam mais do que os homens, mas é só uma suspeita, irmãs, não me batam, nem joguem os seus tamancos. Mas o fato é que aquelas irmãs estavam vivendo em uma situação de desconforto relacional, e Paulo escreve, conclamando-as à unidade, pois quem sabe esta situação de divisão e de discórdia estava titubeando a alegria comunal daquela igreja. Estava ofuscando a alegria daqueles irmãos. E Paulo está dizendo assim, olha, a alegria, ela floresce no ambiente da unidade. Mas pessoas, de alguma forma, também são riscos à nossa alegria. Porque pessoas ferem, pessoas machucam, pessoas magoam, decepcionam, traem, são traídas, atacam, são atacadas. A vida relacional, seja aqui neste ambiente da comunidade dos santos, seja no ambiente familiar, seja na vida social e cívica, seja como for, é um desafio. E muitas vezes, nestas relações sociais, nós sofremos embates que tentam de alguma forma desestabilizar as nossas disposições quanto à alegria. Mas Paulo ainda trata na sua carta com aqueles que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. Ele faz isso no capítulo 3. Eram pessoas que faziam do seu ventre, das suas afeições, das suas ambições, o Deus deles mesmos. Na verdade, eles eram deuses para si. E aqui Paulo está falando de uma questão pecaminosa, de uma eulatria, de uma idolatria que parecia estar instalada no coração de alguns da igreja de Filipos. E o ponto, talvez, que a gente pudesse considerar é que, sobretudo, se há um elemento que concorre com a alegria cristã, que deveria estar pujante sempre em nosso coração, chama-se pecado. Não há nada que nos distancie mais da alegria do Senhor e da alegria no Senhor do que o pecado, meus irmãos. Se você é um crente verdadeiro, se você é legitimamente, genuinamente um servo de Deus, você certamente passou pela experiência de ser abatido na sua alma, no seu íntimo, depois de ter pecado contra o Senhor. Aquele sentimento de angústia, de enojamento, onde você se vê, olha no espelho e diz assim, o que foi que eu fiz contra o Senhor? É aquele abatimento profundo, inexplicável, onde até o seu humor muda. Se há algo que de fato concorre com a alegria no coração e na comunidade do povo de Deus, é o pecado, meus irmãos. O pecado, ele é responsável por distorcer a nossa disposição em relação à alegria. Se não, vejamos o que Davi, tanto no Salmo 32, quanto no Salmo 51, falou sobre isso. No Salmo 32, ele diz que a sua alma, os seus ossos estavam secando, que o seu travesseiro estava ficando ensopado por suas lágrimas. O abatimento era tão profundo que ele estava quase que pedindo a sua própria morte. Mas de onde veio tamanha depressão de alma? Qual foi a origem dessa inquietação e desse entristecimento do coração do poeta? E você sabe qual foi. Lembra do episódio de Davi com Batseba? Foi exatamente ali que ele se viu em apuros quanto à alegria da salvação. É por isso que no capítulo 51, em sua oração, agora como um homem arrependido e confessante, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. O que é que ele diz mais? Restitui-me a alegria da tua salvação.
o pecado estava conflitando no coração de Davi com a verdadeira alegria. Mas aí, logo no início do capítulo 32, ele começa dizendo assim, 32, versículo 11, por gentileza, Neto, 32, 1, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, versículo 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, afortunado, mais do que feliz, hiper, mega, powermente feliz, é aquele que foi perdoado, que teve o seu pecado deflagrado com a graça do perdão. Este homem é verdadeiramente feliz. Se é feliz aquele que é perdoado, é infeliz, na medida das circunstâncias, aquele que vive afundando-se no pecado. Por isso eu preciso fazer uma afirmação que deveria ter sido a primeira de todas, que prenuncia tudo mais. É que eu estou falando de uma alegria que é própria e exclusivamente daqueles que estão numa relação de confiança e fé com o Senhor Jesus. De forma mais prática, para você entender. Só é possível entender a dimensão desta alegria sobre a qual nós estamos falando já há alguns minutos, aqueles que experimentaram e que experimentam uma relação com a própria fonte desta alegria. Esta alegria só pode ser entendida na sua profunda dimensão e experimentada a partir de um relacionamento de fé com Cristo. Isto é, se você ainda não é um crente em Jesus, você não tem noção desta alegria. Mesmo se nós pudéssemos elucidá-la e fazermos isso por horas e horas, se eu pudesse aqui descrevê-la a miúdos, se eu pudesse convencer o seu intelecto, e se eu pudesse conceituá-la com a melhor teoria possível, você ainda não compreenderia esta alegria, porque ela é própria daqueles que se fizeram um com Cristo, através daquilo que a gente chama de união mística. Esta alegria é própria tão somente daqueles que pelos portões do arrependimento entraram e tomaram lugar no reino de Deus. Esta alegria é exclusiva e parte fundamental da vida no reino de Deus. Afinal de contas, Paulo vai dizer que o reino de Deus é um reino de comida e bebida, não é isso? Não. Ele vai dizer que o reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria, paz e justiça. Lembra que quando Jesus vai no Sermão do Monte falar sobre o homem do reino, o cidadão do reino, ele começa dizendo assim: são felizes, bem-aventurados aqueles que bateram no peito e reconheceram falência, e que declararam falência para as suas próprias almas, que são pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Esta alegria, portanto, é pertencente tão somente e exclusivamente aos cidadãos do reino de Deus. E quem são estes? Aqueles que, conforme João capítulo 3, nasceram de Deus, nasceram do alto e nasceram do Espírito, e por essa razão foram ingressados nesta caminhada do reino celestial. Somente estes podem compreender, apreender e experimentar esta alegria nas suas dimensões mais peculiares. Se você está fora de Cristo, se você está apartado de Cristo, se você não tem uma relação de fé e de confiança com Ele, esta alegria ainda não pode ser experimentada por você. E é por essa razão que você continua batendo de porta em porta, tentando beber de mesa em mesa, comer de prato em prato, se lambuzar num pecado e no outro, tentando trazer saciedade, satisfação e suficiência para essa ânsia da sua alma. Mas eu queria dizer que, ainda que você bata em todas as portas deste mundo, você não haverá de encontrar esta alegria. Esta alegria é resultante da fé em Cristo.
Ninguém pode ser alegre no Senhor sem que tenha uma relação de fé e de confiança com esse próprio Senhor. Ninguém pode alegrar-se em Cristo sem que antes esteja em uma relação de submissão ao senhorio de Cristo. Ninguém pode dizer sou feliz com Jesus sem que antes abra a boca e esbraveje na alma: eu sou salvo em Jesus. Ninguém pode experimentar esta bem-aventurança da alegria sem que antes tenha chorado amargamente pelos seus pecados. Ninguém pode dizer assim: eu sou verdadeiramente feliz, sem que antes diga assim: eu sou absolutamente, eu estou ou fui absolutamente entristecido e abatido pelos meus próprios pecados. Porque na verdade, meus irmãos, esta alegria é o consolo que decorre daqueles que choram aos pés da cruz, clamando pela graça divina, dizendo: Senhor, eu estou desesperado em meus próprios pecados, eu estou procurando de fonte em fonte, de pessoa em pessoa, de lugar em lugar, saciar a inquietação da minha alma. Mas agora, descortinado pelo Evangelho, iluminado pelo Teu Espírito, eu vi que é em Cristo que está esta alegria. A menos que você chore, a menos que você rasgue o seu coração e não as suas vestes, você não poderá experimentar dessa alegria, meu querido. Esta alegria é somente para aqueles que choram. Mas eu queria que você entendesse algo mais. Essa alegria não tem a ver com a ausência de dificuldades, de problemas e de infortúnios. Quem defendia algo parecido àquela época eram os estoicos, uma corrente da filosofia helênica, da filosofia grega, e eles defendiam um negócio chamado de ataraxia, que também foi desenvolvido num outro chamado alguma coisa assim, apateia, agora, ataraxia e apateia. Ataraxia era um conceito que definia a felicidade, definia a alegria como estado de imperturbabilidade da alma. Era uma capacidade, através daquilo que chamavam de apateia, de não sofrer as reações internas diante das circunstâncias externas. Tipo assim, as coisas acontecem e eu não sinto nada, aqui do ponto de vista interior. Eu sou assaltado pelas lutas do lado de fora, mas aqui dentro está tudo em paz. E quem chega nesse estado? Aqueles que descobrem a sabedoria mais elevada. É um tipo de nirvana do conhecimento. Então a ataraxia era aquele sentimento de dizer assim: o que é ser feliz? Ser feliz é ser capaz de fechar a alma de tal forma que ela se torna imperturbável. O mundo pode estar desabando lá fora, mas aqui dentro a gente consegue lidar com essas coisas. Em algum sentido, isso parece até ter coesão com aquilo que a gente defende. Mas em outro sentido, a ideia deles é que nós vamos minimizar o efeito da realidade, e vamos minimizar os efeitos do problema, e vamos fingir como se nada estivesse nos tocando, nos atingindo, nos ferindo e nos magoando. Nós vamos criar um mundo sublimado, um mundo utópico, vamos viver nele. No final das contas, a gente não sente nada, nem a alegria verdadeira do ponto de vista exterior, nem as dores do ponto de vista exterior. Tudo que acontece está apenas no mundo interior. Isso, primeiro, que é impossível de acontecer. Se você for um robô, você está certamente eleito para a condição de um homem feliz do ponto de vista dos estoicos. Porque somente robôs, somente máquinas, não são atingidos por aquilo que acontece na realidade externa. O que Paulo está presumindo, e está pressupondo, e está admoestando aqueles irmãos, não é para que eles finjam que a vida não dói. Não é para que eles não chorem no sentido agora do luto, da dor e do sofrimento humano. A proposta de Paulo não é para que eles criem uma realidade ficciosa diante da realidade presente. Como se eles olhassem para o mundo e dissessem assim: olha, eu vou fingir como se isso aqui não estivesse acontecendo. Vou colocar a mão no fogo e eu vou fingir que não está queimando. Não é isso que Paulo está pressupondo. Ele parte, meus irmãos, do conceito de que a vida machuca. A vida debaixo do sol é marcada por horrores e pavores. Tem hora que você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai chorar amargamente.
E isso não é conflitante com sua condição de alegria. A Bíblia em nenhum momento proíbe um cristão de chorar diante do luto, lamentar diante das incertezas. Em nenhum momento a Bíblia nos proíbe de gritarmos as nossas dores e os nossos sofrimentos. Veja, o que eu estou querendo que você entenda é que esta alegria proposta pelo texto e proposta pelo apóstolo Paulo não tem a ver com um mundo mágico, um mundo fantasioso, um mundo fantástico. Tem a ver com a vida no mundo real. Isso torna, na verdade, essa alegria ainda mais desafiadora. Porque ela é uma alegria lógica, racional, que acontece no mundo real. Você diz assim, mas como é que ela é lógica, pastor? Ela é lógica porque a base e o fundamento proposto pelo texto é lógico o suficiente para que esta alegria seja imutável. Paulo vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor. Vamos falar de outra forma? Alegrem-se em Cristo. Alegria em Cristo. Se eu tenho a Cristo, a lógica é, eu tenho a fonte imutável de toda alegria que eu preciso para a vida e para a morte. E por essa razão eu posso dizer, juntamente com Paulo, fazendo coro com ele, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas por que é lucro? Porque eu estarei com Cristo. O viver é Cristo, o morrer é Cristo. Eu estou sendo perseguido e em algemas por causa de Cristo. Alegrem-se comigo em Cristo. No final das contas, Paulo está falando de algo que é plausível, que é real, não é do mundo fantástico, é da vida de todos nós. Nós que amanhã, talvez, tenhamos que chorar e sermos abatidos, e ainda assim alegarmos com toda a certeza com a qual começamos este sermão. Você é uma pessoa feliz? E vamos dizer com lágrimas nos olhos, sim, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. Diante dos lutos, quando questionados, você é uma pessoa feliz? E vamos dizer em tom de preto, vestido com a alma em cinza, em cinzas, eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Quando afligidos pelas notícias aterradoras, nós ainda podemos dizer assim, somos as pessoas mais felizes desta terra. Quando o desemprego bater a nossa porta, sim, nós podemos continuar dizendo, eu ainda assim sou feliz. Para nós isso é lógico, para o mundo é estranho e contraditório. Essa alegria, se por um lado é lógica o suficiente para nós, porque se ampara em Cristo, e parte da consciência de que nele nós temos todas as coisas, nele nós somos abastecidos em nossa saciedade, a nossa inquietação de alma. Para aqueles que estão do lado de fora, isso é profundamente incompreensível. Já contei a história aqui de algumas pessoas que conheci, que desafortunadas do ponto de vista circunstancial, pegavam a sua bibliazinha no domingo e saía para a igreja, chegava lá, esbravejava louvores a Deus, celebravam retumbantemente diante do Senhor a alegria na alma, e alguém poderia perguntar, mas como assim? A conta não bate, a matemática não fecha, e é exatamente assim, porque aqueles que não desfrutam desta alegria como nós desfrutamos, não conseguem compreendê-la na sua dimensão mais profunda. Eles estão condicionando a alegria às circunstâncias. Nós condicionamos a alegria a uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que sempre foi o que será, o imutável, o Deus eterno, aquele que é fonte inesgotável de toda alegria. Veja, se Cristo não muda, e se Ele é a rocha firme, onde nós estamos ancorados na nossa felicidade, não há, meus irmãos, nenhuma ameaça para a bem-aventurança que nos cobre, nenhuma só. Por isso eu repito, não há para aqueles que estão em Cristo ladrões da alegria, não há.
apenas elementos circunstanciais que concorrem com o nosso humor alegre, mas com a verdadeira alegria não, porque nem morte, nem espada, nem presente, nem porvir, nem principados, nem potestades, nem as coisas das alturas, nem as profundidades, nem as larguras deste mundo, nada absolutamente pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E isto assegura esta alegria que nós apregoamos. Ela é uma alegria cristocêntrica, fundamentada em quem Ele é. Por isso eu poderia dizer assim: o mundo pode furtar-nos todos os elementos circunstanciais para o nosso humor alegre. O mundo pode furtar de nós, quer através das pessoas, quer das circunstâncias, ou até mesmo do pecado, as circunstâncias que nos fazem sorrir. Mas não há absolutamente nada, nem nos céus e nem na terra, que pode roubar do nosso coração a alegria que vem de Cristo, que é sustentada por Cristo e que está fundamentada em Cristo. Esta é a alegria cristã, é Cristo. Cristo é a alegria do cristão. Se nos matarem, teremos Cristo. Se nos tirarem os nossos bens, teremos Cristo, a pedra de grande valor. Se você perder o seu filho, você terá Cristo, o Filho eterno, que foi entregue dos céus. Se você perder os seus pais, você ainda terá Cristo, e nele um Pai celestial que lhe ampara nos seus próprios braços. Se você perder a sua saúde, você terá Cristo, aquele que levou sobre si no madeiro as nossas chagas e as nossas enfermidades sobre o seu próprio corpo. Se você perder os seus amigos, você tem Cristo, aquele que nos fez mais do que seus servos, mas que nos chama de amigos seus, como ele disse aos seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Se você perder os amores deste mundo, você ainda tem Cristo, e nele a maior expressão do amor de Deus. Se você não se sentir aceito nos grupos sociais, não tem problema, você tem a Cristo, e nele você foi aceito na família de Deus, a família mais emblemática dessa terra, mas a melhor família do mundo. Ou você acha que a família de Deus aqui é coisinha fácil? Tem uns irmãos que é coisa séria, mas a gente vai lá, é a melhor família do mundo, é a família de Deus. Estamos sendo modelados e transformados para um dia sim com Ele, sermos perfeitos e glorificados como Ele é, e não teremos mais nenhuma ruga ou mancha que o pecado nos imputa, porque seremos como Ele é. Sabe, meus irmãos, só uma coisa que nós precisamos, é de Cristo, só isso, como se fosse só, tudo isso. Se você sair daqui com essa convicção, não obstante como você entrou aqui, ou como você vai sair daqui, você ainda terá razões para dizer: eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, pastor. E eu quero terminar o sermão fazendo a mesma pergunta: você é uma pessoa feliz? Ih, rapaz, eu não sei se foi boa ou ruim essa mensagem, porque eu comecei perguntando se o povo era feliz, o negócio foi amém. Aí agora você é feliz, eu estou vendo que tem que repetir o sermão. Mas entenda, o que eu estou pregando é algo que somente aqueles que nasceram de Cristo entendem. Eu não estou dizendo você é feliz porque a sua vida vai bem. Você é feliz porque você recebeu a Cristo. Você não é feliz porque ganhou um presente. Você é feliz porque você ganhou a Cristo. Esse é o ponto. É isso que o Evangelho nos ensina, o hedonismo cristão. O nosso prazer é Cristo, o nosso deleite é Cristo, a nossa suficiência é Cristo, o nosso contentamento está em Cristo, a nossa saciedade é Cristo e emana de Cristo. Podem nos faltar todas as coisas, só não nos roubem Cristo. Na verdade, Ele nos é infurtável.